Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aí novamente para o nosso História em Gotas. Na aula de hoje, como já é de costume, daremos continuidade ao assunto estudado na aula passada. Se você não assistiu essa aula, eu lhe recomendo fortemente que assista. Para isto, basta clicar no card que aparece aqui em cima que você será direcionado diretamente para essa aula. Vamos à aula de hoje? No finalzinho da aula passada, deixamos uma perguntinha no ar. Quais teriam sido as razões que levariam a Constituição de 1824 a ser substituída? Como vimos na primeira aula dessa série, uma nova Constituição representa a fundação de um Estado. Logo, fica evidente que a substituição de uma Constituição, na verdade, representa a refundação de um Estado. Pois o Estado anterior, juridicamente representado na antiga Carta, já não existe. Dessa forma, podemos concluir que uma nova Constituição normalmente aparece após um golpe que desrespeite frontalmente as previsões dessa Constituição sucedida, gerando a necessidade de uma nova carta que represente a nova realidade desse Estado. Como veremos nessa série de vídeos, todas as substituições de constituições que aconteceram na nossa história evidenciam essa definição que eu acabei de apresentar a vocês. As duas décadas que se seguiram à Guerra do Paraguai apresentam sinais de que o consenso que viabilizara a monarquia estava em crise. Entre esses sinais, podemos destacar o longo gabinete da década de 1870, aquele que havia substituído o gabinete de Zacarias Góes Vasconcelos, que acaba criando uma geração conhecida como geração de 1870, uma geração de liberais insatisfeitos. Podemos destacar também o Manifesto Republicano de 1870. Além disso, 2 anos depois, a famosa Convenção de Itu, que inauguraria o primeiro partido republicano de nossa história, o PRP, Partido Republicano Paulista. A queda de braço entre o exército e o império. O império queria enfraquecer o exército, e o exército que já não aceitava a subordinação automática perante o imperador. Não podemos descartar também a crise religiosa, diante da prisão de 2 importantes bispos que haviam desobedecido ordens do imperador e preferido obedecer ordens do Papa. Não podemos esquecer também a insatisfação de cafeicultores do Rio de Janeiro, com a abolição da escravatura e com a falta de indenização pelos prejuízos que essa abolição havia lhes causado. Para finalizar esse elenco de sinais que apontavam para a crise da monarquia, podemos ainda falar acerca do receio que se tinha de um terceiro reinado. Isso porque a saúde do imperador não lhe concederia provavelmente muito tempo no trono. E a sua herdeira, sua filha, Isabel, era casada com um estrangeiro, o Conde D. Em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República, tida por boa parte dos golpistas como símbolo de modernidade, em contraposição à monarquia interrompida. Nesse mesmo dia, expediu-se o decreto número 1, nomeando Deodoro como presidente e todo o seu ministério. Uma série de decretos tenta preencher a lacuna da Constituição, cuja elaboração demandava um processo um pouco mais lento. Havia claramente 2 projetos de Estado republicano. Essas tendências são denominadas normalmente pela historiografia como um projeto liberal e um projeto positivista. O presidente Deodoro, um militar, entendia que a ordem estava em primeiro plano. Logo, a centralização era o caminho mais eficaz para alcançá-la. A autonomia das províncias, que agora se chamariam estados, deveria ser o mínimo possível, ou seja, muito aquém do que essas províncias ou novos estados desejavam. Em contraposição a essa ideia positivista defendida por Deodoro, os liberais pensavam uma república federalista, com ampla autonomia administrativa e financeira para as antigas províncias, agora estados. Qual dos 2 projetos sairia vencedor na Constituição de 1891? A segunda Constituição brasileira e a primeira de nossa história republicana. Ficamos por aqui. A resposta para essa pergunta nós teremos no próximo sábado, às 18 horas. Ok, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.